Segundo livro dos Reis, capítulo 6, vamos abrir a palavra do nosso Deus e Pai. O maior desafio para a nossa vida é aprender a confiar em Deus. Nós temos uma fala, nós temos um discurso em que nós falamos que nós confiamos em Deus. Mas trazer isso para a realidade, para o dia a dia, para hoje, para amanhã, para os dias normais da nossa vida, nem sempre é tão fácil quanto falar. Aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Versículo 8 em diante, irmãos e irmãs, vamos ler juntos, acompanhe a leitura. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de quem o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. O que aconteceu com isso? Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhe disse: o que ele disse? Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na câmara de dormir. Olha bem, meus irmãos e irmãs, que situação é essa? Aí, o que ele faz? O que diz a Bíblia? Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Esta é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. As estratégias militares do rei da Síria eram construídas no ambiente de conselho. Havia um conselho dos seus oficiais, um grupo de pessoas que a administrava, que geria as questões mais complexas do reino. E dali, segundo o versículo 8, saíam as suas decisões. Versículo 8 nos conta sobre este assunto. E a gente sabe que dentro dessa estratégia militar, segredo é fundamental. Segredo é fundamental. O inimigo, o adversário, não pode ter conhecimento absoluto, ele deve ser pego de surpresa, as coisas devem ser absolutamente surpreendentes para ele.
Quando nós nos lembramos, por exemplo, da Segunda Grande Guerra, e lembramos da chegada dos militares, dos aliados à Normandia, aquilo que foi conhecido no dia 6 de junho de 1944 como o dia D, foi uma grande surpresa. Uma das grandes vitórias para os aliados contra o pessoal do eixo era exatamente a chegada na Normandia, uma chegada surpreendente. Eles foram pegos de surpresa. Uma estratégia militar, ela conta com o fator da surpresa como algo fundamental. A surpresa, ela é tão importante que fez com que o rei compreendesse que havia ali uma necessidade, tendo feito toda esta reunião para identificar as razões pelas quais a notícia havia vazado. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas eu queria lembrar a vocês que o rei da Síria e seus oficiais, o que eles não sabiam é que Deus sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Veja, quando nós afirmamos biblicamente que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que nós sabemos, Ele sabe o que nós não sabemos, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções. E ainda que nós estivéssemos longe, distantes fisicamente do ambiente da igreja, Ele ainda assim teria conhecimento, porque Deus não apenas sabe todas as coisas, como Ele está em todos os lugares. Abre a sua Bíblia, deixa aberto aqui, dá uma olhadinha no Salmo 139, por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 139, e eu vou pedir o presbítero Ricardo para ler aqui para nós, por favor, presbítero, o Salmo de número 139, os primeiros versículos desse texto, eles nos mostram essa realidade, que é óbvio que o rei da Síria não tinha esse conhecimento, também Hitler e aqueles que eram do eixo não tinham esse conhecimento, mas Deus sabe todas as coisas. E eu trago isso para nosso entendimento, porque nós podemos ser surpreendidos na vida com alguma situação, uma circunstância que nos surpreende, mas a Deus ninguém surpreende, e Deus sabe todas as coisas. Vamos comigo aqui, leitura do Salmo 139, os primeiros versículos. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Glória a Deus. Obrigado, presbítero Ricardo. A leitura do Salmo 139, versículos de 1 a 2, ele nos traz uma perspectiva bastante importante daquilo que Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, ainda que a palavra não surja na nossa língua, na nossa boca, Deus já sabe. Daquilo que nós somos surpreendidos, Deus já sabia. Deus sabe todas as coisas. Mas a questão é que entre o conhecimento que Deus tem e o nosso conhecimento há um gap aqui, há uma lacuna que nós precisamos preencher. E aí é curioso para você observar e entender que Deus revelou isso a Eliseu. Ou seja, Eliseu não tinha por si mesmo um conhecimento extraordinário a ponto de ler, ouvir mentes, ouvir a distâncias, enfim, criar uma série de estratégias, ainda que fossem extraordinárias, que não fossem humanas. Ele não tinha essa condição. Deus revelou a Eliseu o que estava acontecendo, e é legal, porque esse texto apresenta Eliseu como homem de Deus. E eu queria pensar com vocês objetivamente aqui sobre a questão da meritocracia.
o mérito que nós temos. Então veja, quando a Bíblia chama Eliseu de homem de Deus, ela faz um destaque especial, faz uma menção especial ao nosso irmão, o profeta Eliseu. E Deus faz isso na Bíblia, ou tem na Bíblia algumas ocasiões. Por exemplo, quando a Bíblia nos apresenta a figura de Davi, qual é a referência que se faz a ele? Davi é um homem segundo o coração de Deus. A menção que a Bíblia fala sobre esse assunto pode dar uma impressão que é um mérito em Davi. Isso é complicado quando nós analisamos a Bíblia ou pensamos qualquer personagem da Bíblia, com exceção de Cristo, de forma biográfica. A tendência que nós temos é destacar, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, por que ele é? Aí nós começamos a tentar explicar quais as razões humanas que fizeram Davi um homem segundo o coração de Deus. É verdade que ele se empenhou, que ele se esforçou, que ele fez de tudo o que ele pôde, ele foi disciplinado ao extremo, ele teve dificuldades na sua vida, ele teve quedas, mas Deus deu a ele oportunidades. Mas a grande verdade que essa palavra nos traz é que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus se revelou a ele, ou Deus revelou ao coração dele a sua palavra, a sua vontade e a sua graça. O grande mérito para Davi ser um homem segundo o coração de Deus não é de Davi, mas é de Deus. Quer ver uma outra história? Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi chamado exatamente amigo de Deus. Amigo de Deus. Quando ele foi chamado amigo de Deus, é muito legal, você vai tentar observar como é que essa amizade foi construída. Até a gente pode utilizar uma perspectiva humana. Como é que a nossa amizade, a amizade com alguém, a nossa amizade aqui entre nós, como é que a nossa amizade ela foi desenvolvida? Você tem tempo, você tem experiência, você tem oportunidade, tem uma série de episódios que aconteceram na vida de Abrão ainda, depois Abraão e Deus, que podem, do ponto de vista humano, ter produzido essa amizade. Mas para um Deus santo, ser amigo de um homem, por melhor que ele tenha sido, mas pecador, o mérito é de quem? É de Abraão ou é de Deus? Mais uma vez, a questão da meritocracia é importante para a gente entender. Não há mérito em Abraão para ele ser amigo de Deus, o mérito é de Deus ao permitir que Abraão fosse amigo dele. Isso não exclui, em hipótese alguma, o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa disciplina, a nossa busca de Deus, mas ainda que nós façamos todas essas coisas e venhamos a ser destacados do ponto de vista espiritual, nada disso fará de nós uma pessoa melhor. É fruto da graça de Deus na nossa vida. Aí nós voltamos a Eliseu. Eliseu é um homem, apresentado aqui como um homem de Deus. Eliseu, como homem de Deus, ele pode parecer que há um mérito nele, mas volto a lembrá-los de forma bastante clara: o grande mérito em toda essa história é um mérito que vem de Deus. Eu faço aqui dois destaques importantes. Primeiro, Deus revelou a Eliseu. Deus falou com Eliseu. Eliseu recebeu a palavra de Deus e falou com o rei. Essa foi a estratégia. Da mesma forma que Eliseu recebeu de Deus, Eliseu fez com que essa mensagem chegasse ao coração do rei, ao conhecimento dele. E na hora que chega ao conhecimento do rei, o rei recebe essa palavra e acredita. Recebe essa palavra e a coloca em prática. Recebe essa palavra e ordena que os seus homens, tropas, possam ir até onde estava o grupo dos sírios, prontos para dar armando uma cilada para o rei de Israel. O que nós temos aqui, meus queridos irmãos, é a identificação de que a credibilidade e a obediência, elas sempre andam juntas. E é muito importante, quando nós queremos aprender a confiar em Deus, que nós venhamos a estar prontos para receber dele a palavra, e ao recebermos dele a palavra, nós vamos colocar em prática e nós vamos confiar no Senhor. Irmãos, vou dizer para os queridos irmãos, quando está tudo bem, nós falamos que confiamos. Mas quando a gente tem alguma dificuldade mais extrema, e que não há jeito, e que nós precisamos confiar no Senhor, é uma experiência difícil, sofrida, mas ao mesmo tempo libertadora, porque nós descobrimos que não há força em nós, que não há mérito em nós, que a graça é divina, o poder é dele, nós podemos confiar no Senhor. É preciso
aprender a confiar em Deus. Versículos 11 a 14 mostra a estratégia frustrada do rei da Síria. O que aconteceu? A estratégia dele foi frustrada, o seu coração foi turbado, ou seja, perturbado, ficou inquieto, desassossegado. Ele tinha uma certeza: havia um traidor entre eles. E olha, meus irmãos, tem uma grande lógica isso aqui, não é verdade? Que afinal de contas, se estava acontecendo ali, se ele contou só na sua câmara, só para os seus oficiais, só para o seu grupo que ali estava, e aí o rei de Israel manda as tropas para encontrar com as tropas dele, ora, a lógica diz isso: havia um traidor. E aí alguém chega e diz: não há nenhum traidor entre nós, é que Eliseu, o homem de Deus. Ele fala, tudo que acontece aqui, parece que ele escuta, e ele fala para o rei de Israel. Aí o rei da Síria teve uma grande ideia. Ele mandou as pessoas irem surpreender o homem de Deus. Então veja, olha a lógica. O homem de Deus, quando o exército de Israel ia ser enfrentado, Deus falava com ele, e ele falava com o rei, e o rei mandava o exército lá. Desta vez ele vai surpreender o homem de Deus. Veja, se ele sabia o que acontecia para evitar que acontecesse o problema com o exército do povo de Deus, ele não saberia o que acontecia com ele? Pela lógica, isso está aqui, para mim isso está claro. Mas algumas perguntas são importantes. Por que dessa vez Deus não contou ao profeta que as tropas inimigas estavam indo? Ou será que Deus contou, mas o profeta não buscou auxílio bélico porque já sabia o que iria acontecer? Nós não temos essa resposta. Mas eu quero lembrá-los que, neste caso, pensando na possibilidade de Deus não ter revelado a ele, eu quero lembrá-los que Deus não era obrigado a revelar tudo a Eliseu. Deus não era obrigado a revelar tudo a Eliseu. Deus não é obrigado a nos revelar absolutamente nada. Deus, ele se revela. Deus, ele traz a sua revelação a nós. Um dos itens fundamentais para o nosso entendimento a respeito da teologia é que você só consegue conhecer a Deus naquilo que Deus resolve se revelar a você. Se Deus não se revelar a você, nem a pessoa com o estudo mais exaustivo, com a busca mais intensa, ainda assim não haverá este conhecimento, essa revelação. Veja, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, diz para ele ir para uma terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus não mostrou a terra. Deus não era obrigado a mostrar para ele a terra. Quando nós vamos observar sobre a vinda de Cristo, e as pessoas perguntavam para Cristo, enquanto ele ainda estava aqui, perguntavam para ele, quando será a sua volta? Qual era a resposta dele? Você lembra? Só o Pai sabe. Deus não é obrigado a nos revelar absolutamente nada. Deus não é obrigado a nos tirar de um instante, trazer para nós uma palavra. Deus não é obrigado, Ele faz isso segundo a sua vontade e faz isso para a honra e glória dEle. Existe aqui essa necessidade de aprender a confiar em Deus, apesar de nós não termos todo o conhecimento do que vai ser realizado na nossa vida. Mas vamos para outra hipótese. Deus revelou a ele. E ele não chamou nenhum tipo de exército, não pediu nenhum tipo de suporte bélico, porque ele estava absolutamente confiando em Deus. E a pergunta é: quem guarda o homem de Deus? Quem guarda o homem de Deus? Quem guarda Eliseu? Quem guarda o homem de Deus não é o exército de Israel, mas é o guarda de Israel. O guarda de Israel é quem guarda o homem de Deus. E aí você observa que nessa realidade que aqui está, a mão de Deus é tão maravilhosa, é tão extraordinária, que mostra que quem guarda o homem de Deus é o próprio Deus. Mas escuta só, isso não impede que o homem de Deus passe necessidade. Isso não impede que o homem de Deus passe lutas. Eliseu morreu de uma enfermidade. Ele passou pela enfermidade e veio a falecer por conta dessa enfermidade. O seu antecessor, Elias, não viu a morte. Isso não faz de Elias uma pessoa melhor e Eliseu uma pessoa pior. Isso não faz de Elias uma pessoa mais extraordinária diante de Deus e Eliseu não. Aprenda a confiar no Senhor. Versículos 15 e 20
talvez seja a parte mais conhecida desse texto aqui, a parte que nós mais talvez tenhamos ouvido a respeito dela. Chegamos a essa parte que para ser bem compreendida é necessário que a gente veja todas essas histórias. E aqui nós vivemos plenamente o que diz o Salmo 127, versículo 1. Alguém pode abrir, por gentileza? Salmo 127, versículo 1. Alguém poderia abrir? E erguer a mão para eu saber que você abriu e pedir que você leia? Então fique muito à vontade para me ajudar aqui. Pois não, Eveli, fique de pé e leia, por favor. Vamos juntos agora? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha a última parte. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você consegue entender isso no contexto de ambiente de guerras contínuas, como eram as guerras deles? Ou mesmo no ambiente de violência urbana, como é o ambiente que nós conhecemos muito bem? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aonde estava a confiança do homem de Deus? No exército de Israel ou nas tropas celestiais? No exército que Deus havia preparado para estar ali ao lado dele. E aí, meus irmãos, eu me lembro dessa palavra clara e absoluta, se o Senhor não, né? Salmo 121, versículo 4, diz que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: agindo eu, quem impedirá? Que deu à luz a uma música. Lembra dessa música, Simone? Agindo Deus, né? Mas tem um ritmo, não tem? Não tem um ritmo? Agindo Deus. É esse ritmo do Ricardo aqui? Acho que não, hein? É esse aí, esse ritmo aí. Agindo Deus, quem impedirá? Ou Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz que diremos, pois, destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a perspectiva do homem de Deus estava que o Senhor o guardava, ainda que ele pudesse ser cercado por um grande exército, ainda que no futuro ele viesse a ser acometido por uma enfermidade, ainda que todas essas coisas pudessem estar, não havia dúvida, Deus estava ao lado dele. Isso ficou claro nessa história que nós estamos lendo, nessa parte do texto. A experiência do moço de Eliseu, que é alguém que convivia e servia ao profeta, e também das tropas do rei da Síria, porque a experiência não foi só desse moço, a experiência também foi da tropa, era alguma coisa absolutamente sobrenatural. E aqui tem alguns itens importantes, versículos 15 e 16. O que o moço viu que podia ser visto por outros e dava medo? Me ajuda aí com a resposta. 15 e 16. O que o moço viu que podia ser visto por outros e dava medo? O que foi que ele viu? Isso, tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. Então isso aí foi o que podia ser visto, né, que ele viu, podia ser visto por outros e dava medo. Versículo 17, a resposta agora. O que Eliseu viu que não podia ser visto pelos outros e que dava confiança. Versículo 17. O que Eliseu viu que não podia ser visto pelos outros, que dava confiança. O que está escrito aí? Versículo 17. Isso. Viu aí? Beleza? Terceiro, o que as tropas não mais viram por um tempo e viram quando tiveram restaurada a visão. Esse é dos versículos 18 a 20. O que eles não mais viram? Nem o moço, nem Eliseu. Beleza? O que as tropas não mais viram? Absolutamente nada após isso aí. Como é que a gente aplica isso aqui para a nossa vida agora? Aprenda a confiar em Deus. O Salmo de número 20, versículo 7, é bem apropriado para esse texto. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Ele é a nossa glória. A nossa glória não é a nossa estratégia, a nossa glória não é a nossa capacidade, não são as nossas habilidades. Nós não nos gloriamos nisso, nós nos gloriamos no Senhor, porque é Ele quem nos guarda.
Ele quem preserva a nossa vida, Ele que nos mantém de pé, Ele quem se revela a nós, Ele quem nos dá a oportunidade de sermos seus amigos, de sermos homens e mulheres de Deus. Aprenda a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por fim, os versículos 21 a 23. Quem buscava atacar e descobrir o profeta aprendeu que Deus se revela, e Deus revela o seu conhecimento aos profetas. Amós, um profeta menor, lá do século VIII, na mesma época do profeta Isaías, capítulo 3 de Amós, versículo 7, ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Nós aprendemos a confiar em Deus à medida que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a depositar nele a nossa confiança, a viver pela fé, a viver para a glória dele, a experimentar essa realidade na nossa vida. E ao rei da Síria, segundo o texto bíblico, foram enviadas algumas mensagens. A primeira delas: há Deus em Israel. Há Deus em Israel. A primeira mensagem que precisava ficar clara para o rei da Síria: há Deus em Israel. Isso você vai lendo nos textos bíblicos do Antigo Testamento, quando havia guerra, confrontos, quando isso acontecia, eles percebiam que havia Deus em Israel. Quando aqueles irmãos são jogados na fornalha de fogo ardente, fica claro que havia Deus em Israel. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, ficou claro que havia Deus em Israel. Quando Jericó tem as suas muralhas destruídas, ficou claro que havia Deus no meio daquele povo. Ou seja, Deus está em nosso meio, há Deus na nossa vida, nós conhecemos a Deus, vamos viver de acordo com aquilo que Ele nos traz, que Ele nos ensina. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. A segunda mensagem que foi para o rei da Síria foi: Deus fala com o seu profeta Eliseu. Era para temer Eliseu, porque Eliseu era temido não pela sua força, pela sua habilidade e tal, mas porque Deus falava com ele. A terceira palavra, mensagem para ele: Deus preservou a vida daqueles homens, e esse ato de misericórdia gerou a paz. Você percebeu isso aí no final do texto? Veja bem no versículo 23, leia de novo aqui comigo o versículo 23. Veja que no versículo 21, o rei de Israel pergunta a Eliseu: feri-los-ei? No versículo 22, Eliseu diz: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante dele pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Olha o versículo 23, vamos ler juntos? Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram, beberam, despediu-os, e foram para o seu senhor. Agora a parte finalzinha: e não houve mais investidas na terra de Israel durante um tempo, evidentemente. Atos de generosidade podem produzir paz. A pacificação depende também dos nossos atos de generosidade. E aqui há um exemplo que eu acho bastante importante para nós trazermos para a nossa vida. Qual era a questão? Se dependesse da força do braço, das armas, era melhor matar aqueles homens e mandar o recado. O recado seria: há exército em Israel, não queiram nos enfrentar, nós somos mais fortes, nós vamos destruí-los. Essa é a ideia. Mas quando eles preservam a vida daqueles homens que voltam para lá alimentados, e mais, que não só voltam, mas poderiam voltar-se contra eles mais uma vez, que já estavam bem alimentados e fortes, eles corriam esse risco, mas eles aprenderam a confiar em Deus. E aqui há o mistério, esse é o mistério. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós vamos viver a pacificação. E a pacificação é algo que nós vamos vivenciar com aqueles que nos querem guerrear, aqueles que nos querem atacar, aqueles que querem nos fazer mal. Esse ato de generosidade muda por completo os relacionamentos. Vou terminar contando dois casos bastante simples. Um eu vi essa semana na rádio, contou na rádio, posso compartilhar aqui. Um pastor estava na sua casa e foi à piscina, e quando chegou à piscina ele viu que alguém da casa ao lado jogou um negócio de cigarro, como é que chama?
guimba de cigarro, e havia rasgado a cadeira dele de sol. E ele foi com toda a educação ao dono da casa ao lado e disse para ele: olha, eu sei que não foi da sua casa, não foi intencional, talvez um amigo seu que estava aí, jogaram aqui e aconteceu isso aqui. O moço o vizinho pediu 1000 desculpas a ele, mas não ficou aí não. Alguns dias após, ele foi lá na casa dele para pedir desculpas pessoalmente, ele, a mulher e a filha. O pastor contou isso lá na rádio, ele disse que ficou impressionado, disse: olha, ele nem crente é. Aquele ato de generosidade, aquele ato de reconhecimento produziu a pacificação para o relacionamento. Se ele fosse pegar ali e lá na hora, olha o que você fez na minha casa, olha bem, destruiu aqui o meu bem, isso iria produzir a paz? Ou poderia produzir uma série de novos atritos que na verdade seriam óbvios na sequência dos fatos? Atos de generosidade podem produzir a pacificação. Vou terminar contando um exemplo meu, uma história antiga. Eu trabalhava numa rádio e era perseguido por muitas pessoas que estavam ali, mas especialmente por uma pessoa. Ele me perseguia só pelo fato de eu ser cristão. Não era uma rádio cristã, por óbvio. E era meu aniversário. E fizeram para mim uma surpresa, me levaram para uma sala, eu estava lá com a surpresa, ele não estava lá evidentemente, todo mundo cantando parabéns, aquele negócio todo, e aí na hora que partiram o bolo, me deram o primeiro pedaço de bolo, que é onde a gente faz inimigos, é esse lugar, nós cantamos parabéns para alguém, todo mundo canta, ei! Aí quando parte o pedaço de bolo, diz assim: para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Pronto, ruiu a amizade de muita gente, escolheu ele, né, miserável, então agora fala com ele, tem pessoas que são assim. Mas na hora exata em que partiu o bolo e me deram o primeiro pedaço de bolo e me perguntaram para quem vai o primeiro pedaço de bolo, ele abriu a porta e entrou, estabanado, grande, forte, estabanado, não sabia o que estava acontecendo, ou estava com um pedaço de bolo na mão. E aí Deus, por óbvio, eu estou contando a história, você sabe o que aconteceu. Deus me deu a palavra e eu obedeci. Dá para ele o primeiro pedaço de bolo. Eu peguei e disse assim: está aqui o seu pedaço de bolo. O primeiro é para você. Silêncio. Ele pegou, na hora que mordeu, as pessoas começaram a comer outra vez. Aquele ato mudou completamente. Por quê? Porque Deus deu a oportunidade disso acontecer. Nós precisamos aprender que não é pela nossa habilidade que nós vamos vencer. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Seja na hora em que tudo vai bem, pela graça de Deus, eu espero que tudo com você vá muito bem, mas se tiver momentos de adversidade, desertos na sua vida, lembre-se, aprenda a confiar em Deus. Deus fala com a gente, Deus se revela, a sua palavra está absolutamente clara, e ela nos ajuda, nos ensina a abraçar as Sagradas Escrituras e a viver pela fé. É tempo de aprender a confiar em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pelas lições desse texto tão rico, tão expressivo para a nossa vida. Nós precisamos aprender, ó Deus, conhecendo cada etapa desse texto, a lembrar que o Senhor se revela a nós e que há muito mais do seu exército, do exército celestial, dos anjos ao nosso redor, do que os inimigos ao nosso derredor, o inimigo ao nosso derredor, querendo nos destruir. Os nossos atos de misericórdia, de generosidade, podem produzir a paz. Dá-nos um coração generoso, Senhor. Dá-nos um coração misericordioso, Pai. Dá-nos um coração cheio de graça, Senhor. Ajuda-nos a lidar com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, com as nossas implicâncias, com o nosso desejo de sermos independentes. Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas mais uma vez. E pedimos, tenha misericórdia de nós, quando achamos que estamos abafando e preferimos confiar em nós mesmos. Nós queremos aprender todo dia a confiar no Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.